pelo seu carinho, por sua companhia. A gente agradece o ouvinte que participa também todos os dias através aqui do nosso 998410495. É muito importante ter você interagindo conosco, mandando a sua sugestão, sua opinião. Você que está no YouTube também, no nosso canal oficial, nos assistindo, além de áudio, nos acompanha por vídeo. Mande também a sua mensagem, que é muito bom ter você por perto, ter você aqui na imprensa. Newton. Então, conforme são agora 18h04, nós recebemos aqui com muito prazer, nesse início de semana, nessa tarde e noite de segunda-feira, os representantes da empresa Aurora EAD, Estação Aduaneira de Interior, né? A doutora Paula Gregório, que é CEO e sócia da empresa, e o doutor Carlos Henrique Martins já esteve conosco aqui por outras vezes, para a gente falar sobre esse imbróglio aí, né? Uma empresa pronta para funcionar não funciona e ninguém explica por que não funciona, né? Ou explica mal explicado, mas a gente vai tentar avançar, né, nas assertivas a respeito desse assunto. Doutora Paula, que bom que a senhora veio, obrigado, né, por atender ao nosso convite. Seja bem-vinda à Rádio Imprensa. Obrigada, queria agradecer a equipe aqui da Rádio Imprensa e os ouvintes por estarem nos receber, por ouvir aqui a nossa versão, e a gente sempre tentar deixar o mais claro possível a versão dos fatos, né, e tentar resolver essa celeuma aí o mais rápido possível, iniciar as operações aqui, contratar os anapolinos para trabalharem na empresa. Doutor Paulo Henrique, mais uma vez, né, muito obrigado, né, por estar conosco aqui, né, e seja bem-vindo à Rádio Imprensa. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês para auxiliar a população de Anápolis a entender essa situação, que é uma questão que atende a todos, que importa a todos, porque, como já divulgado várias vezes da imprensa, se a Aurora EAD estivesse trabalhando, os preços dos trabalhos aduaneiros estariam 40% menores, né? E isso reflete diretamente no preço ao consumidor, no preço dos produtos, serviços. Então é um cenário que atende a toda a população. Doutora Paula, eu queria que a senhora fizesse a apresentação da Aurora. O que é a Aurora, né? Que grupo é esse, né? E como é que ele veio parar aqui em Anápolis, né? Que a gente sabe que a raiz está lá no estado do Amazonas, né? Isso. O Aurora EAD, ele faz parte de um grupo nosso de logística. A nossa empresa, ela é especializada nesse segmento de logística, tanto de armazéns alfandegados quanto armazéns gerais. E a gente já trabalha com outros 2 portos secos, estações aduaneiras, né? Que é Porto Seco e Estação Aduaneira é a mesma atividade. Uma em Manaus e uma em Sorocaba. Isso desde o ano já de 2000. Então faz 25 anos já que a gente trabalha nesse segmento de portos secos, de estações aduaneiras. E o nosso principal foco, principalmente na região de Sorocaba, é nesse segmento automotivo e farmacêutico, que é o principal segmento aqui de Anápolis. A gente atende todos os segmentos, né? Mas em Sorocaba o principal foco é esse. Então a gente tem uma especialidade muito grande nessa parte de logística, de transporte, de armazenagem desses tipos de produto, que eu sei que são muito importantes aqui para a região e são produtos delicados de se trabalhar. Agora, a vinda para Anápolis, doutor Carlos, não foi por acaso, né? Vocês venceram uma licitação do governo federal, é isso? Licitação vencida em 2018, validada pelo TCU, inquestionável, mas até hoje, por questões políticas, não se consegue operar por falta de um alvará de funcionamento. Mas só por isso? Só por isso. Mas o que é que está em pé? O senhor que está no olho do furacão, vive o dia a dia, o senhor é advogado da empresa, né? O que é que estaria dificultando, né? Tem uma explicação lógica para isso, doutor? Olha, a pergunta ela é pertinente porque ela é do momento. A resposta é sempre assim, a pergunta é sobre agora, sobre amanhã ou sobre depois. Porque sempre que a gente nos é colocado pela prefeitura uma barreira, uma dificuldade, uma exigência nova, a empresa soluciona, resolve e entrega. Mas na sequência aparece uma nova exigência e isso já vem há meses nesse formato. Se coloca uma exigência, a gente resolve, atende, aparece uma nova exigência. E aí nos assustou muito porque recentemente a gente se deparou com aquele escândalo que houve aí, a prisão do secretário de comunicação da prefeitura. Então a gente ficou um pouco assustado com tudo aquilo, porque o nome da empresa foi citado, né? E me parece que a empresa também foi alvo de calúnias. E a gente então está muito interessado do que está acontecendo, naquela situação que está acontecendo, porque a gente de fato fica sem entender qual é a situação. Por que com a Aurora, né, está sendo colocado todas essas barreiras, todas as dificuldades? Por que é imposto isso para a empresa? A gente quer tentar entender também, porque sinceramente
não é algo possível de se compreender. Para quem já foi lá, né, para quem conhece, né, que tem presencialmente, doutora Paula, lá a Aurora não é um galpão, não é um barracão, né? É uma estrutura grande, muito, né, gigantesca, diríamos assim, né? Que certamente no funcionamento abrigaria dezenas, centenas de pessoas, máquinas, né? Um projeto daquele tamanho ali, ele nasceu, cresceu e ficou pronto, né? Quer dizer, ninguém viu nada de errado. Agora, na hora de funcionar é que estão encontrando essas dificuldades. Como é que a prefeitura, o governo do estado, o Codego, como é que permitiram então que a obra se erigisse sem nenhuma, né, sem nenhum atropelo, sem nenhum questionamento? Na verdade, essa licitação a gente ganhou em 2018. Só explicar rapidinho, em 2018, quando a gente ganhou a licitação, 8 meses após a gente ganhar a licitação, a nossa certidão de uso do solo foi cassada. Foi derrubada. A gente nunca foi notificado do porquê que tinha sido cassada. E aí, dentro do edital, previa que o terreno tinha que ser ou em área adjacente ou dentro do DAIA. E a gente ficou desde 2018, quando foi cassada essa nossa certidão, ficou até agora, 2023, procurando um terreno que fosse dentro do DAIA ou em área adjacente. Sempre nos foi oferecido metragens muito inferiores ao que o edital da Receita Federal pedia. E em 2023, a gente encontrou esse terreno onde a gente está hoje. E esse terreno, ele tem até um documento da própria Codego informando que ele é limítrofe. Por isso que a gente comprou. E aí foi uma decisão do grupo empresarial da gente comprar esse terreno em nome de uma outra empresa nossa, do grupo. E foi assim que a gente conseguiu todas as aprovações na prefeitura, começou a construção, fizemos toda a construção. Quando a gente teve que apresentar para a Receita Federal aonde seria essa estrutura nossa, né, o novo empreendimento, substituição onde seria o empreendimento, né, que a gente ganhou a licitação, aí eles ficaram sabendo que ali seria o novo Porto Seco. E aí que começou todos os entraves, né, todas as exigências. Então, por isso que a gente conseguiu, acho que, chegar à construção até onde chegou, porque a gente estava com o nome de uma outra empresa nossa do grupo. Nos casos, agora, a concessão é da Aurora, não é? Não tem como, não é? Quem ganhou a licitação foi a Aurora, não é? Não tem como TCU. Outro grupo empresarial assumir. Validada pelo TCU, sem chance. É da Aurora. E o que é? Vocês estão agindo de que forma, né? Que tipo de providências, né? Que tipo de reação está sendo definido pela Aurora para botar a coisa para funcionar, né? Porque ele tem muito dinheiro naquilo ali, né? Muito dinheiro investido ali, né? Vocês estão agindo de que forma, né? Para reverter essa situação, doutora Paula? Nós investimos ali uma quantia grande e a gente entende que a cidade de Anápolis exige e precisa e merece uma estrutura dessa que a gente colocou. São câmaras frias com docas climatizadas. As câmaras frias, elas têm as maiores exigências da Anvisa. Todos os porta-pallets, todos os equipamentos são novos, 100% novos, a estrutura com face felt, com temperatura controlada. Então a gente ali utilizou a melhor estrutura para atender as indústrias aqui, porque a gente sabe que são as indústrias grandes e indústrias que merecem esse tipo de serviço. Então a gente investiu muito porque a gente acredita que Anápolis é uma cidade muito grande, uma cidade que merece isso, uma cidade que tem um potencial ainda maior para crescer. Então esse foi o nosso objetivo. Agora o que a gente tem trabalhado é para tentar, junto à prefeitura, obter o alvará de funcionamento, mesmo que seja condicionado com que eles possam exigir da gente pelos próximos 12 meses que a gente faça mudança. A gente nunca se negou a fazer alguma adequação que a prefeitura entenda que seja necessária, porque esse é o único documento que falta para a gente ser alfandegado pela Receita Federal. Atualmente, como esse é um serviço essencial, o atual prestador está trabalhando com um contrato emergencial. É um contrato precário emergencial para trabalhar só até o momento em que a gente for alfandegado pela Receita Federal. Doutor Carlos Henrique, são 3 entes aí, né? O governo federal, através da Receita, né? O governo do estado, com a Codego e a Secretaria de Economia, e a Prefeitura de Anápolis. Onde é que está o entrave, né? É só no âmbito municipal? Olha, principalmente no âmbito municipal, porque existe uma legislação, só para a gente entender, municipal, que concede às empresas o alvará condicionado ou provisório. E aí a prefeitura então concede para a empresa um período de 12 meses para regularizar qualquer situação nova que surja ou qualquer exigência que eles queiram fazer. Só que no caso da Aurora em específico, nem isso eles querem dar. Ou seja, no caso da Aurora, a estratégia tem sido, se coloca uma exigência, preciso de tal documento, aí você perde ali uma semana, uns dias, providencia e entrega o documento. Aí surge uma nova.
e assim tem sido. Então, tá nos parecendo, Newton, tá nos parecendo, tá ficando claro, somente com esses escândalos que surgiram aí agora, de que de fato a Aurora é vítima de uma perseguição. De fato a Aurora é vítima de uma situação de que por parte da prefeitura parece que não vai se querer dar saída, né? Qual intenção se tem por trás, a gente não pode afirmar. Mas a situação é clara, é nítida, é vergonhoso. A situação não é mais jurídica. A situação deixou de ser jurídica há muitos meses. A situação agora parece ser mais política mesmo, mais da defesa dos interesses de alguém para não permitir que a empresa opere. Agora tem um fato que intriga, doutora Paula e doutor Carlos Henrique. Esse desentendimento, esse imbróglio não é de agora, né? Ele vem também, é oriundo da administração municipal passada, né? Do prefeito antecessor do atual prefeito, né? Isso avançou de um governo para o outro, que inclusive são adversários políticos, né? Isso avançou de um governo para o outro, então onde é que estaria essa dificuldade, né? Ou ela transcende vontades da prefeitura, né? De outras coisas para impedir, né, que a Aurora funcione? Então, a gente já esteve em vários momentos com 100% da documentação atendida segundo o que a prefeitura exigiria. Ou seja, dependendo do passo seguinte, só da emissão do alvará. Já tivemos em vários momentos nessa oportunidade, nessa condição. Mas sempre surgem forças ocultas dentro da prefeitura de que trazem alguma nova exigência. Então, assim, como eu te disse, é algo que agora tá faltando só chamar o Batman mesmo, sabe? Não tem mais para onde recorrer. É literalmente chamar o Batman para ver se ajuda. Porque, vou te dar um exemplo, vou relatar para vocês, para o ouvinte, uma situação que é muito importante relatar, que é o seguinte. Há uns dois meses atrás, o secretário, que é um secretário muito sério, muito probo, a gente reconhece isso, que é o Thiago Sá, nos chamou para uma reunião onde estavam alguma coisa em torno de 8, 10 pessoas. Essa reunião foi gravada, né? E na reunião foi colocado de que então estava tudo sanado, que as pendências que eles entendiam e que eles ainda iriam levantar que pudessem existir, eles nos dariam aí o prazo com o alvará condicionado, dá para se resolver, que é de 12 meses, e de que então se concederia o alvará condicionado, né? Mediante a assinatura de um TAC, só para a gente poder se comprometer a atender qualquer exigência que viesse a surgir da parte deles, porque como é um assunto que gerou polêmica e um assunto que gera e tem envolvimento de terceiros também, outros grupos empresariais interessados, então foi colocado de que se daria o alvará nessas condições e o TAC seria assinado. Ocorre que, infelizmente, esse TAC não foi dado sequência, e na sequência que veio foi de novo mais exigências. Então você percebe que, como eu falei, e agora eu estou provando, já estivemos em vários momentos onde a gente chegou na situação que a prefeitura ficou sem saída, sem ter o que fazer e daria o alvará. Mas, de maneira misteriosa, na sequência, parece que veio uma força maior e disse, não, segura isso de alguma forma, arruma mais alguma exigência. Então, literalmente, é o que a gente tem vivido, arruma mais alguma exigência, arruma mais algum pelo em ovo para tentar exigir, e não deixa a empresa operar, não deixa a empresa funcionar. Bom, boa noite, Paula de Gregório, boa noite também para o Carlos, bem-vindos. Primeiro, eu sei que é um projeto gigantesco, um investimento muito robusto para a cidade de Anápolis. Eu queria que vocês traduzissem em números o que já foi empregado nesse empreendimento até aqui e qual a perspectiva de geração de emprego para a cidade, né? Novos postos de trabalho. Quando a gente fala de uma empresa da envergadura da Aurora, a gente começa a imaginar quantas pessoas poderiam já estar trabalhando ali naquele setor, né? Gigantesco montado por vocês. O investimento em construção, em implantação, no geral, ele já está superando a casa dos 115 bilhões de reais de investimento nessa questão. A expectativa de geração de empregos é na casa dos 1.500 empregos diretos e indiretos. Então, além disso, a empresa é uma empresa que tem a característica de atrair junto com ela grandes players para poder se instalar no local, né? Por conta do perfil que a empresa tem. Então, Anápolis está perdendo muito. Outro aspecto importante de você falar, de ir levando em números também, é de que os números da empresa, ou seja, os números cobrados, são até 40% menores que o cobrado atualmente. Então, a população, se a gente for fazer uma estimativa, já está gastando milhões, ou seja, em aquisição de produtos, mercadorias e serviços, que são onerados por um preço cobrado maior. Então, a situação que a cidade passa é uma situação que requer, de fato, a participação da população, para que a população venha questionar a prefeitura de por que a prefeitura se comporta de forma diferente com a Aurora.
Por que a prefeitura permite que outras empresas trabalhem em situação de ilegalidade de fato e a Aurora, que se mostrou sempre disposta a atender qualquer exigência, é colocado barreiras infinitas? Não, isso até gera também uma insegurança jurídica frente a novas indústrias que sim, queiram vir para cá, né? Porque você vê que é uma indústria de fora que acredita na cidade, que quer fazer o melhor, que quer investir. A gente teve o projeto aprovado, investiu, e aí depois que você está com tudo pronto, com funcionários contratados, pronto para você não recebe, você não tem reunião, você não é recebido, você não recebe o motivo do porquê que você não consegue operar, ou vem exigências a conta-gotas, e aí nisso já se passaram mais de 8 meses, com a estrutura pronta, com pessoas contratadas, com investimentos feitos, e sem você ainda ter sem ter uma previsibilidade de quando vai começar a operar ou contratar novas pessoas, então você fica sem saber como agir. Então isso gera uma insegurança muito grande para novas indústrias que queiram se instalar aqui na cidade, né? E Newton, se você me permite... Fica à vontade, doutor. Eu só queria complementar o seguinte, eu acho que é relevante que a população de Anápolis entenda isso. A gente mede a gestão pelo resultado que ela traz, né? A gente mede a gestão por isso. E a população precisa entender que isso que está acontecendo com a Aurora é um dos motivos que faz com que a cidade vá ficando para trás. É verdade. Então a população tem que entender que Anápolis, até 2022, era a segunda maior cidade do estado. Perdeu o posto para a Aparecida de Goiânia. E no caminho que vai, nesse caminho de dificuldades, de imbrólios jurídicos ou chincanas administrativas para não permitir que a empresa abra, daqui a pouco ela vai ser passada para o Rio Verde também. Agora, de parte da Receita Federal, doutora Paula e doutor Carlos, se, digamos que obtenha-se esse alvará, não é que o que é o que falta, a Aurora está pronta para iniciar operações imediatamente? Como é que é? Tá tudo certo, não é? É só basta o ok, não é, da Receita Federal? Como é que é isso? Isso, é só a gente protocolar esse alvará, que é o último documento que falta, nosso processo junto à Receita Federal, e eles publicarem o ato de alfandegamento. Vocês têm conversado com o governo municipal, com o prefeito, né, com os representantes do prefeito, né? Como é que está esse relacionamento? Newton, você é prova disso, porque aqui no ar mesmo com vocês, eu já fiz várias vezes o pedido de que o prefeito atendesse a diretoria da empresa para que a empresa mostrasse o que está sendo feito. E desde então, até a data de hoje que o prefeito assumiu, ele nunca aceitou receber a empresa. As respostas são sempre negativas ou nem resposta se tem. Então a gente não consegue ser recebido. A gente consegue ser recebido sim por gente séria na prefeitura, como o secretário Thiago, que é sério, nos recebe, sempre que a gente pede uma agenda, ele recebe, mas tá acima dele as situações colocadas. Como eu te falei, teve um momento que a gente já sentou para poder pegar um alvará para resolver. E aí passa-se um tempo, surgem novas exigências, novas situações. E o prefeito, ele não recebe a diretoria da empresa para poder tentar ele próprio explicar o que está acontecendo, para que ele possa fazer um compromisso com a empresa mais sério, de seriedade, de que, vamos entender o que está acontecendo então e vamos pôr um ponto final nisso. Vamos reunir a equipe técnica da prefeitura, vamos reunir todo mundo com a equipe técnica da empresa para a gente discutir todos os pontos e aí dar um fim nessa questão e dar um fim público, porque esse é outro problema, tá, Newton? As coisas são discutidas nos bastidores e aí depois se diz uma coisa, depois dizem outra e vai mudando a versão. Então, daqui para frente, isso tinha que ser público. De parte da Codego e da Secretaria Estadual de Economia, tá tudo ok? Tá tudo certo? Vocês estão conversando? Não é? Tá alinhavado? Como é que é? Com relação à Codego, Nilton, a única coisa que havia entre a Codego e a empresa era a questão de um fornecimento de água e esgotamento sanitário. Isso foi solucionado. Então, teoricamente, não tem nada da Codego que esteja impedindo a empresa de funcionar. Então, nosso problema é o prefeito da alvará. Havia um questionamento também sobre uma alça rodoviária, né, ao lado da GO 330. Falaram que ela estava irregular, não é, que era incompatível, né, com o trajeto lá. Isso procede, não procede, não é? Como é que é? Obrigado por você tocar nesse assunto, porque ele é muito importante. Essa é mais uma nova exigência da prefeitura. Eu preciso deixar isso claro, Nilton. A prefeitura nunca, até então, até 2 ou 3 semanas atrás, nunca tinha pedido nada a esse respeito. Nunca. As pessoas precisam entender que a Aurora, ela está posicionada abaixo da rua RB1B, lá abaixo, uns 700 metros para baixo. E aí tem uma rua municipal que é vinculada à GO, uma rua municipal que é vinculada à GO. E por esse motivo a prefeitura nunca pediu nada.
Quando agora, a última exigência, naquela linha das exigências, a prefeitura chegou com essa novidade. Não, a gente quer agora a autorização da Goinfra para que essa rua municipal esteja ligada à GO. Agora é estranho. Aí detalhe, não, eu preciso contar, não tem problema. Foi apresentado os projetos na Goinfra, a Goinfra aprovou os projetos, que era fazer uma faixa redutora e aceleradora de velocidade ali. A faixa foi feita, foi aprovado o projeto, foi tudo certo. Só que aí a Codego, junto com a prefeitura, entrou no meio, dizendo que não basta isso. Eles querem que a gente resolva o sistema viário da GO inteira ali. Aí eles entraram nessa situação, impondo mais embrólios para que a empresa particular resolva questões das empresas vizinhas com relação ao trânsito, com relação àquela questão ali, sendo que a empresa não traz nem esse movimento, a empresa está lá embaixo, quase 1000 metros para baixo. Agora, o que soa estranho é que a prefeitura, o próprio nome já diz, a prefeitura municipal, suas ações são adstritas ao município, e lá nem região urbana né? Lá é uma... Então, a prefeitura não poderia fazer essa exigência, não deveria fazer essa exigência, até porque ela nunca tinha sido feita, inclusive. Isso. Ela foi uma das novidades. Não, a gente agora quer, a gente está brincando, porque a situação ficou tão ridícula já, que a gente está brincando que a gente está entrando em contato com o governo americano para falar com Elon Musk, para poder já articular a autorização da NASA para funcionar. Porque só está faltando a prefeitura pedir a autorização da NASA. Está nesse nível. É essa a situação, essa é a realidade. É uma palhaçada que está sendo feito. É se criar uma celeuma de situações. E detalhe, tá? Não tem nenhum lugar ali no DAIA, na GO, que tenha um acesso bem feito como tem o da empresa. Com a zona de desaceleração e aceleração, como a empresa fez e como tem lá. Doutora Paula, diante dessa situação, qual é o sentimento que fica de vocês, né? Um grupo, né, consistente, né? Um grupo está aí há um quarto de século, né? Instalado aí, né? 25 anos, né? De trabalhos, né? E se vê diante de uma situação, né? Estranha como essa, de estar com um projeto pronto para funcionar, por conta de um papel, não funciona. Obrigada por fazer essa pergunta. Para a gente é desafiador. E é muito triste, porque a gente tem um compromisso com a cidade, a gente tem um compromisso com os nossos funcionários que a gente contratou, a gente tem um compromisso com a comunidade de trazer um preço menor, e a nossa parte a gente fez, que foi investir na melhor estrutura, uma das melhores estruturas de Porto Seco do Brasil. A gente trabalha em diversos estados do país, a gente está no Paraná, a gente está no Mato Grosso, a gente está em Sorocaba, São Paulo, Manaus, Belém, Nordeste, a gente tem indústrias, então assim, temos armazéns, e a gente nunca encontrou essa dificuldade que a gente está tendo aqui. E pelo contrário, eu não queria estar aqui nessa briga, porque eu acho que isso não acrescenta para ninguém. Eu queria estar aqui ou na prefeitura, e eu me coloco à disposição. Eu quero trabalhar junto com a prefeitura, onde a gente sempre trabalha junto com as prefeituras para fazer o melhor para a cidade. O meu objetivo é gastar minha energia, não é nisso. É em trazer o melhor serviço para as indústrias, é estar aberto para a gente sempre conversar e tentar desenvolver o melhor serviço. Estar aberto para conversar com a população e ver como a gente pode fazer uma cidade melhor. Então esse é o nosso objetivo. O que eu acho estranho, Ed Venturini, é que a prefeitura não se posiciona nem a favor nem contra, né? Não fala, quer dizer, então você não vê a voz oficial do governo municipal falando, olha, é assim, tá errado isso aqui, tá certo aquilo, né? Parece que a prefeitura se omite, alguma coisa assim. Mas é o que eu falei, Newton, se eles se posicionam, eles têm que se comprometer. Então dizendo. É este o problema? É este o problema, não dá pra voltar atrás depois. Isso. Que disserem qual é o problema. Então eles não se posicionam porque eles não querem dizer qual é o problema, porque eles querem depois poder arrumar outro problema. Então a gente vem pedindo as reuniões com o prefeito, por exemplo, e nunca é atendido, por isso, porque a gente quer ser prefeito, tá bom. Nos coloque então quais são os problemas e vamos resolvê-los, mas pelo amor de Deus, que agora sejam os últimos. Né? Que não fique essa política de criar problema a cada vez que se resolve outro. Durante todo esse tempo que vocês estão instalados, ninguém da prefeitura ou ninguém responsável pela a gestão foi até vocês para poderem fazer uma verificação? Sempre nós atrás, sempre nós procuramos, sempre nós insistindo e tentando. A prefeitura, ela não se posiciona nesse sentido publicamente, ou seja, ela não traz porque ela não quer se comprometer. Essa situação ela não pode permanecer assim, né? Vocês já pensaram numa solução, né, judicial, jurídica, né, para buscar, buscar a consolidação, né, da justiça para resolver o problema? Ou ainda não? A
a ideia de judicializar seria o mesmo que a empresa chegar no ponto que ela perde a fé completamente no ente público. E a gente ainda não perdeu. A gente ainda acredita que o direito está do nosso lado, a razão nos garante, e a gente ainda espera que o prefeito, que a prefeitura, eles ponham a mão na consciência, entendam o prejuízo que eles estão trazendo para a cidade e não permitir que a empresa opere. E eu vou expandir, vou dizer mais. Esqueçam essa discussão de Porto Seco. Pensem que lá é um galpão logístico como qualquer outro. É um galpão logístico querendo operar na cidade. Vamos tirar de lado a questão do Porto Seco? Vamos falar então de galpão logístico? Isso. Por que não permitir que um galpão logístico opere na cidade? Nilton, a Aparecida de Goiânia, nos últimos 8 anos, teve alguma coisa em torno, se não me engano, de 400 mil metros quadrados de galpão logístico aprovado e funcionando lá. Isso. E Anápolis, nesse mesmo período, nada. Então veja que fica se discutindo essas questões. Ora, deixe a cidade crescer. Vamos parar com essa política de ficar defendendo interesses outros, prejudicando a população, usando a população para isso. E prejudicando as indústrias também, né? É verdade. Exatamente. Gente, nós vamos continuar falando sobre isso, né? Isso. Nosso tempo estourou, né? A gente queria muito agradecer, não é? A gentileza, não é? Da doutora Paula de Gregório e do doutor Carlos Henrique Martins, que são do Grupo Aurora. Quem sabe da próxima vez a gente esteja conversando aqui sobre, né? A boa nova, que é o início das operações, né? De pessoas empregadas, do capital circulando, né? De divisas, né? Sendo obtidas pro município, pro estado. A nossa torcida é essa também aqui na Rádio Imprensa. A gente trabalha a pauta positiva, a gente gosta de noticiar coisas boas, coisas edificantes, né? Muito obrigado, doutora Paula. Prazer conhecê-la, né? E seja sempre bem-vinda aqui. Estamos sempre à disposição para vir aqui. Disposição da cidade e da prefeitura também. Tudo bem. Doutor Carlos Henrique, muito obrigado. Ed, obrigado a vocês e a gente espera que de fato a próxima entrevista seja para poder falar de boas novas. Assim também nós esperamos. Muito bem, 6h31 agora, você ouvinte continue conosco, depois do intervalo tem mais, fique participando no 998-410495, tem gente mandando mensagem aqui através do nosso YouTube também, do canal oficial, muito obrigado aí pela participação de Lúcia Soares Ribeiro, boa noite a todos, estou ligadinha no programa, está muito bom, fiquem com Deus. O Birajara Ribeiro, boa noite, ele disse aqui o seguinte, a falta de resolução desse impasse com certeza deixará investidores de orelha em pé. Olha só. O Birajara, né? Obrigado aí pela participação. Obrigado também pela contribuição aqui através do nosso canal oficial no YouTube. Nós vamos ao intervalo. Já tem mais. Fique aqui na Imprensa. A Rádio Imprensa está apresentando hoje.